avanço acelerado da tecnologia, cresce cada vez mais o desejo de ter dentro de casa produtos que trazem conforto e facilidade para o dia a dia. Só que junto com esse desejo, o consumo de energia elétrica aumenta e às vezes, ultrapassa as necessidades. Essa semana iremos entrevistar o gerente regional da CPFL, Wilson Maldonado. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado. Vocês fizeram uma pesquisa aqui na CPFL e foi provado que aumentou realmente o consumo de energia elétrica, se não me engano, em 3,3% em Campinas e região. Por que é tão importante a pessoa que está assistindo o canal 25 pensar em não ter esse gasto desnecessário de energia? É porque a energia elétrica, assim como a água e os demais recursos, que podem ser naturais ou não, deve ser utilizado com bastante parcimônia. Na verdade, deve se utilizar de uma forma bastante racional para que não haja desperdício, porque esses recursos um dia podem faltar. Pensando em recursos que pode faltar, então a gente está falando também de meio ambiente. Qual que seria essa relação? Meio ambiente e energia elétrica, para o pessoal entender um pouco mais. 75% da energia elétrica produzida no Brasil ela é de origem hidráulica. Então a água é um recurso que também está escasso. A gente precisa aliar essas duas energias, tanto a eólica, a hidráulica, quanto a energia elétrica, justamente para que ela não venha faltar um dia. Então, economizando a energia elétrica, nós também estamos economizando de uma forma indireta a água também. Em 2001, teve o racionamento. Por que aconteceu o racionamento? Por que a gente teve que tomar essa medida? O racionamento basicamente aconteceu em 2001 porque nós não tínhamos naquela época choveu pouco, os nossos reservatórios estavam bem baixos no Brasil como um todo, então não houve uma produção de energia elétrica de acordo com a demanda na época. A demanda exigia que houvesse uma produção maior de energia elétrica e não tínhamos como produzir. É possível ter novamente essa falta e a gente tem que fazer novamente esse racionamento? Hoje nós estamos com os nossos reservatórios do Brasil num nível aceitável, só que depende muito do consumo e da produção. Se as pessoas não utilizarem a energia de uma forma racional, pode haver, porque se a demanda crescer muito e não tivermos geração, ela pode não ser suficiente para alimentar as cargas e aí ter racionamento. Bom, então vamos dar algumas dicas para o pessoal que está assistindo o canal 25 para que de alguma maneira contribuir a gente fazer com que não aconteça isso e a gente consiga economizar energia, né? Perfeito. Pensando na cozinha, que eu acho que é o local... A cozinha seria o local da casa que mais gasta energia? A cozinha é um dos locais porque tem a geladeira. A geladeira ela acaba sendo responsável por volta de 25% de uma conta de energia elétrica. Então seriam dois pontos interessantes, que seriam a geladeira e o chuveiro elétrico. Tá, no caso da geladeira, como é que a gente poderia economizar, vamos dizer assim, para que a gente não gaste tanto e no final do mês a gente consiga ter uma conta bem menor aí para pagar? A geladeira, ela funciona praticamente todo dia, na medida que ela tem necessidade de resfriar os alimentos e trocando o calor com o meio ambiente. Então, o ideal é que os alimentos, na hora de serem colocados dentro da geladeira, eles já estejam resfriados pela temperatura natural. Colocar alimento quente dentro da geladeira ou abrir e fechar a geladeira com uma frequência maior do que o normal, a gente acaba não economizando, a gente acaba gastando mais. Então, toda vez que for utilizar a geladeira, abrir de uma vez só, se for possível, e colocar os alimentos já resfriados. No caso do chuveiro, você estava falando também do chuveiro. O ideal seria o quê? O ideal seria a gente tentar fazer esse casamento com a temperatura. Dias quentes como hoje, é utilizar o chuveiro na posição verão ou até desligá-lo, porque numa temperatura dessa de 35 graus que a gente está passando ultimamente, você tem condições de tomar o banho já com a temperatura ambiente ou então na posição verão. E sempre utilizá-lo de uma forma bastante racional, que aí você economizaria água e também energia elétrica tomando o banho no menor tempo possível. Ferro elétrico, que eu acho que é outro ponto também que deve consumir bastante. A gente ouve muito em acumular roupa para passar tudo de uma vez. Isso funciona realmente? Funciona, porque o ferro elétrico, assim como a máquina de lavar roupa, o ferro, por exemplo, ele tem toda uma energia consumida para esquentar. A partir daí que ele esquentou, a energia é só para mantê-lo naquela temperatura já pré-determinada. Então, se você for fazer o aquecimento todo para cada peça de roupa, você acaba utilizando aquele montante de energia que você levaria para passar um monte de roupa. Agora, a gente também ouve dizer, e eu estou tentando falar de mitos e verdades aqui, né? A gente ouve dizer de sensor de luz. Sabe aqueles sensores que tem em condomínio, que às vezes o carro entra no estacionamento e ele acende, apaga. Isso é uma boa solução? É uma boa solução, porque ele só é utilizado, essa é a forma mais racional de se utilizar a iluminação, porque realmente só é utilizado quando tem alguém presente no ambiente. Um dos fatores que a gente gasta energia mais do que deveria é quando você deixa a luz da sala, por exemplo, ligada e não tem ninguém na sala.
você deixa a televisão ligada, o ventilador ligado, sem ter alguém utilizando. Então, com os sensores de energia, você acaba otimizando, porque somente quando tiver alguém naquele cômodo é que você tem a utilização da iluminação. E no que você pegou o gancho de estar na sala com a lâmpada acesa. Qual lâmpada que seria ideal? A gente ouve bastante a fluorescente. Por que ela é melhor? É porque da eficiência dela. A lâmpada incandescente, ela tem uma resistência. Então, ela faz um papel guardado das devidas proporções, igual ao do chuveiro. Ela aquece um filamento e esse filamento é que acaba gerando a iluminação. Uma lâmpada de 15 watts dessas pequenas, essas compactas, ela ilumina praticamente o mesmo que a de 60. E você gasta pelo número. Vamos dizer assim, o 15 você economiza, você gasta 15 kWh, cada hora que estiver ligado. A de 60, 60. Então, a conta ela é proporcional a esse número. Quanto maior, mais você gasta. Então, quando você gasta 15 kWh por uma hora, ele é menor do que 60 e ilumina a mesma coisa. A conta é essa. Agora, quando sair de casa, não tem ninguém dentro da casa, tirar os equipamentos da tomada, tirar micro-ondas, né, da tomada, televisão, isso diminui no final do mês uma conta? Diminui se você tiver alguma coisa funcionando. Por exemplo, tirar alguma coisa que não tem, o micro-ondas, aquele reloginho dele consome. Aí você tem que avaliar o conforto, porque se você for sair por um longo tempo, talvez valha a pena. Se você for sair por pouco tempo, a economia que você vai ter ali no reloginho, depois o trabalho que você vai ter de ajustá-lo, talvez não compense. Maldonato, muito obrigada pela sua participação aqui no Equilíbrio 25. E você que acompanhou a nossa entrevista, dá uma olhada ao seu redor. Será que você está fazendo a sua parte? Energia elétrica, um consumo que tem que ser consciente para juntos acendermos o futuro. Equilíbrio 25.